Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informação do Flamengo, é claro, e conforme prometido no último vídeo, após a assinatura, tudo trocado entre as partes, a fonte havia liberado divulgar os valores, todos os detalhes da operação envolvendo Matias Vinha, lateral esquerdo, está deixando o Flamengo, está indo para o River Plate, inclusive teve até uma alteração na questão de obrigação de compra do percentual, não será mais por 50%, será por 100% e a gente vai trazer os valores. Eu tenho certeza que vocês, torcedores do Flamengo, vão reclamar ao ouvir o valor, vão se questionar por que o Flamengo está aceitando. Eu procurei entender a situação e vou trazer todos os detalhes para vocês agora, no vídeo de agora, tá bom? Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vem inscritos. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante também, tá, pessoal? Antes de falar do Vinha, que é o assunto principal desse vídeo, vocês sabem que a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já foi considerada por muitos a principal competição envolvendo categoria de base dos clubes, até porque ao momento é a copinha, digamos que é o campeonato mais democrático, né? Porque tem muito clube participando. O Flamengo não está participando, foi uma opção do Flamengo, porque vai dar prioridade ao início do Campeonato Carioca pelo elenco profissional, e o Sub-17 vai estar disputando uma outra competição. Enfim, o Flamengo optou por não participar. E hoje eu vi uma notícia nas redes sociais dizendo que o Real Madrid, clube, maior clube do mundo, enviou olheiros, scouts, enfim, para poder analisar jovens promessas aqui do futebol brasileiro. E me deu esse estalo, Flamengo não está participando, será que o Flamengo também não vai mandar ninguém? E aí fui questionar lá no Flamengo para ver se eles não vão fazer esse trabalho de monitoramento de possíveis jovens promessas que estejam se destacando aí em alguns clubes pelo Brasil nessa copinha. E sim, eles vão mandar, né, porque o Flamengo não está participando da competição, que eles não estão de olho em possíveis jogadores que possam entrar na mira do Flamengo e eles poderem fazer esse trabalho de mapeamento e, quem sabe, contratação, pensando em um futuro próximo, pensando a longo prazo, um jogador que chegue para a categoria de base e depois possa performar no elenco principal. Então, eu fiquei com essa dúvida, eu tenho certeza que vocês aí, alguns de vocês também ficaram com essa dúvida, então, se é uma dúvida minha, pode ser de alguém, querendo ou não, a gente vai tirando essas dúvidas aí. Vamos falar agora de Matias Vinha. O jogador viaja já amanhã, segunda-feira, para poder se apresentar ao River Plate e a gente vai trazer as informações envolvendo essa operação, Flamengo e River Plate, que inicialmente seria por 50% dos direitos econômicos do atleta. Antes de mais nada, é um empréstimo de 12 meses, isso não mudou. Ele vai ter uma obrigação de compra se ele bater uma meta, caso ele jogue 50% dos minutos na temporada com a camisa do River Plate. O River Plate vai assumir o salário de maneira integral do atleta. O Flamengo vai receber uma quantia de $500 mil, que dá quase 3 milhões de reais, por esse empréstimo, mas se ele bater a meta de 50% dos minutos na temporada com a camisa do River Plate, o River Plate é obrigado a comprar o jogador junto ao Flamengo 100% dos direitos por $5 milhões, dá cerca de 27 milhões de reais. Gente, de fato, eu tenho certeza que você aí do outro lado está falando assim, não é possível, o valor é muito baixo. Eu tive essa reação, tá? O valor é muito baixo. Sendo que
O Flamengo recebe os 500 mil dólares, mas se o River Plate bater a meta, esse valor é batido. Então, teoricamente, o Flamengo só ganha esses 500 mil dólares se a meta não for batida e ele for devolvido ao Flamengo. Mas se isso acontecer, é porque o Vinha realmente, assim, não performa mais, né? Se machuca muito. E aí eu fui entender no Flamengo, o questionamento que você está tentando me fazer, eu fiz no Flamengo, eu tenho certeza. Por que essa negociação, tendo em vista que o Flamengo comprou o jogador na ocasião junto à Roma por 8,1 milhões de euros, que dá, enfim, 43 milhões de reais. Então, é praticamente, vamos botar aí, 50% do valor que o Flamengo está aceitando vender o Matias Vinha ao River Plate, caso ele bata a meta. E por que o Flamengo topou e achou uma boa negociação? Eu vou resumir para vocês. Primeiro, Felipe Luiz não iria usar o jogador. O jogador ia ficar nas mesmas condições que ele teve em 2025, como aconteceu em 2025. Com o passar do tempo, ele só ia se desvalorizar mais. Vinha sabia disso, ele sabia disso e também tinha a intenção de se transferir. Então, se o Flamengo ficasse com ele, teoricamente teria um jogador insatisfeito no elenco, o que não é bom para ninguém, não é bom para nenhum ambiente. E o Felipe Luiz, que já foi jogador, sabe muito bem como é que funciona. E terceiro, a parte física do uruguaio, que voltou de uma grave lesão no joelho, também pesou na decisão. O Flamengo entende que, fisicamente falando, ele está abaixo dos demais da posição e teria um longo período para ele tentar ficar nas mesmas condições que os demais. Então, foi por conta disso que o Flamengo aceitou o negócio, porque foi uma exigência também do River Plate em colocar essas cláusulas, porque a ideia do Flamengo inicialmente era emprestar sem uma opção, sem uma obrigação de compra, mas não tem jeito. Foi uma exigência do River Plate e o Flamengo acabou aceitando no fim das contas. Óbvio que eles não vão verbalizar isso, mas pelo que eu estou entendendo de bastidores, eles têm a informação, ou eles acham, ou eles estão crendo que o Vinha não vai mais performar em altíssimo nível como ele performava antes da lesão. Lembrando, isso é uma opinião minha, não é informação. Eu acredito que eles nunca vão fazer isso, de verbalizar isso, dizer isso, até porque eles estariam desvalorizando um ativo do clube. Inclusive, recentemente, um outro uruguaio, De La Cruz, teve uma polêmica envolvida com isso, porque o médico do clube, então o médico do clube, o Runco, acabou em uma conversa privada, tendo o áudio dele vazado, ele falando sobre De La Cruz, e isso gerou um mal-estar absurdo, e é óbvio que ninguém oficialmente vai falar o mesmo do Matias Vinha, mas o meu entendimento, o meu achismo é que eles estão crendo que o Matias Vinha, fisicamente falando, não vai mais performar em altíssimo nível como ele performava antes da lesão. Porém, tem um outro ponto. Como é que ele continua sendo convocado para a seleção uruguaia também? Um jogador que tem tudo para disputar a próxima Copa do Mundo no meio dessa temporada. Então, enfim, ninguém me falou isso. Isso é apenas um achismo da minha parte. No Flamengo só me relataram isso. Por que o Flamengo topou e achou uma boa negociação? Felipe Luiz não iria usar o jogador, Vinha sabia disso e ele tinha o desejo de deixar o Flamengo, e a parte física do Uruguai também pesou na decisão, porque ele exigiria um longo período para ele tentar ficar no mesmo nível fisicamente que os demais atletas. Então, estou trazendo as informações, a minha opinião,
E agora eu quero saber a sua opinião. Antes de eu falar sobre Caio Jorge, deixa eu falar sobre Georgiando e Arrascaeta, porque rolou uma eleição e o Arrascaeta foi eleito o melhor jogador do Flamengo na temporada 2025. Sem dúvida, foi uma das melhores temporadas da carreira de Georgiando e Arrascaeta. Jogou muita bola esse ano. Ele pegou essa temporada, simplesmente colocou debaixo do braço e levou para casa. Jogou muito. A temporada que a esposa dele engravidou, a temporada que ele teve aí o seu primeiro filho, foi o diferencial assim na vida dele. Eu acho que ele ficou mais focado ali, mais concentrado. Também teve bem menos lesão, né? Teve pouquíssimas lesões esse ano. Nos anos passados ele sofria muito com muitas lesões. Esse ano tudo diferente, não teve lesão, jogou pra caramba nos momentos mais importantes da temporada. Ele foi decisivo e aí o Flamengo venceu, campeão, mas também teve ali o Arrascaeta, sem dúvida nenhuma, na melhor ou em uma das melhores temporadas da carreira dele, e ele foi eleito o melhor jogador da temporada do Flamengo. O Emerson Royal foi considerado o pior jogador, mas Emerson Royal, levanta a cabeça, é isso, levanta a sua cabeça, não fica olhando para isso, tem mais uma temporada pela frente aí, você vai poder fazer pré-temporada, vai poder fazer tudo. Tomara que na temporada que vem você deite, que você domine essa lateral direita aí ao lado do Guilherme Varela. O Varela, que antigamente era muito criticado, o Léo Pereira, que antigamente também era muito criticado, outros jogadores que chegaram no Flamengo, quando chegaram foram criticados, depois conseguiram engrenar uma sequência. Torço para que aconteça o mesmo com você, Emerson Royal, que você engrene uma boa sequência e tenha uma excelente temporada de 2026, porque o Flamengo ganha e você também ganha, tá certo? Bom, vamos falar agora sobre Caio Jorge, porque depois da desistência do Flamengo, meus amigos, Caio Jorge está numa agora de ficar flertando com a torcida do Mengão. O que acontece? Ele colocou lá, né, nas redes sociais, no dia que saiu a desistência, ele estava, sei lá, na casa dele, ele tem um Aras, parece. Aí ele coloca lá uma piscina com as luzes preta e vermelha ligada, né? No caso, a luz vermelha, que aí com o contraste da noite estava lá rubro-negro, preto e vermelho. Aí parece que ele começou a seguir o Flamengo nas redes sociais. Aí foi postado um vídeo de um garotinho emocionado por ter assistido o Flamengo no estádio pela primeira vez. O Caio Jorge foi lá e curtiu o vídeo. Ele começou, depois da desistência do Flamengo, meio que a flertar, meio que a dizer assim, olha, eu não vou forçar para sair do Cruzeiro, mas se for para eu jogar no Flamengo, eu topo. Se for para eu ir jogar no Mengão, eu aceito. Meio que entre linhas ou nas suas atitudes demonstrando essa possibilidade. O Flamengo não vai subir mais R$1 na proposta. É claro que segue o interesse no jogador, mas proposta o Flamengo não vai fazer mais pelo atleta. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço desculpa por estar gravando aqui no meio da rua. Acontece que a notícia não tem hora para acontecer, então acontece, a gente tem que gravar e tem que manter vocês bem informados. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!